Bom, vamos à resolução de um exercício. Um suco de frutas é vendido em dois tipos de latas cilíndricas. Uma delas tem raio de base x e altura y. E a outra tem raio de base x sobre 2 e altura 2y. A primeira é vendida por R$16 e a segunda por R$10. Qual das latas é mais vantajoso comprar? Bom, então o que nos traz esse problema? Nós temos suco vendido em dois formatos de latas diferentes, ambas cilíndricas. Porém, uma apresentando visualmente o dobro de tamanho, né? Só que, como é que a gente vai poder saber? Uma custa 16 e a outra custa 10. Mas qual será mais vantajosa? Será que é mais vantagem a gente comprar a de 16 ou a de 10? Então, como é que nós podemos saber isso aí? Começando então, tirando os dados do exercício. Bom, nós temos então uma delas que tem raio x e altura y. Então, a base x e altura y. Então, deve ser essa lata aqui. Então, vamos marcar. Ela tem um raio, até aqui, x, e uma altura y. E temos a outra com um raio de base x sobre 2 e altura 2y. Então, esta aqui vai ter um raio de base x sobre 2 e uma altura 2y. Bom, então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos calcular o volume dessas latas para ver qual delas é mais vantajosa comprar. Então, a primeira que tem raio de base x e altura y é vendida por R$16. Então, vamos chamar essa aqui de... Então, uma delas tem raio da base x, vamos chamar essa aqui de lata 1, para a gente poder identificar. A lata 1 é vendida a R$16. E a segunda, que tem raio de base x sobre 2 e altura 2y, vamos chamar de lata 2. Lata 2, para a gente poder identificar. Essa é vendida por R$10. Bom, então vamos ver qual delas é mais vantajosa comprar. Vamos calcular o volume, então, volume da lata 1. Então, o que nós precisamos para calcular o volume de um cilindro? Saber quanto vale π multiplicado pelo raio ao quadrado vezes a altura. Bom, então, o π... Bom, como nós estamos trabalhando com letras, pessoal, eu não vou abrir o valor do π, vou deixar ele indicado. O raio é x, né? Não vamos esquecer aqui, vou até demarcar melhor para vocês. Esse x aqui é o raio e o y é a altura. Vamos identificar direitinho. O 2y é a altura e o x sobre 2 é o raio, para a gente ter bem certo o que a gente precisa fazer. Bom, qual é o raio daquela lata 1 ali, que nós chamamos de 1? O raio é x, então, x ao quadrado multiplicado pela altura. A altura nós chamamos de y. Bom, então, com isso, nós temos que o volume da lata 1 é dado por π x ao quadrado y. Esse é o valor do volume da lata 1. Vamos calcular o volume da lata 2 agora. O volume da lata 2, nós precisamos do quê? Do valor de π, do raio da lata 2, altura da lata 2. Aqui nós podemos botar o 1 para a gente saber que a gente calculou do 1. Novamente, então, o valor de π nós vamos deixar indicado. O valor do raio. Qual é o raio da lata 2? X sobre 2 ao quadrado, que multiplica a altura. A altura é 2y. Bom, aqui nós vamos ter que fazer alguns ajustes ali, alguns cálculos. X sobre 2 ao quadrado, então, x ao quadrado sobre 4, que multiplica 2y. Podemos fazer uma simplificação aqui, né, gente? Podemos simplificar esse 2 com esse 4.
Vai sobrar 2 aqui. Com isso, nós podemos definir que o volume da lata 2 vai ficar quanto? Vai ficar π multiplicado por x ao quadrado, y, divididos por 2. Bom, o que é que aconteceu aqui? O que a gente encontrou? Que o volume da lata 1 é π x ao quadrado y. E o volume da lata 2 é π x ao quadrado y, porém divididos por 2. Então, o que significa isso? Que a lata 2 tem a metade do volume da lata 1. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que, portanto, qual é a lata mais vantajosa da gente comprar? A lata 1, conforme ele diz, que custa. A lata 1 custava o quê? R$16. Então, essa lata aqui é vendida por R$16. E essa lata aqui é vendida por R$12. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que a lata 1 tem o dobro de volume da lata 2. Então, portanto, a lata 1 tem o dobro da lata 2. Se tem o dobro da lata 2, então é mais vantajoso a gente comprar quem? A lata 1. Então, a lata 1 tem o dobro da lata 2. Com isso, nós podemos concluir que a lata 1 é mais vantajosa.